Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta aula aqui de introdução. A gente vai dar muitas dicas para vocês dentro do curso de comissário para falar um pouco sobre a carreira, falar um pouco sobre a profissão, falar sobre esse grande momento que a aviação está vivendo dentro do cenário para os comissários aí. E a gente vai aqui trazer para vocês a sua decolagem que voltou a acontecer. Se você acompanha um pouco do cenário, pode ser que você tenha algumas dúvidas relacionadas aí ao que aconteceu ao longo desse ano. A gente teve uma paralisação que ocorreu lá em junho e a partir daí muita especulação aconteceu no quesito de que se as coisas iam continuar acontecendo, quais seriam os novos caminhos, como que a formação aconteceria a partir de então. Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho tanto das novidades, de como ficou e também dar algumas dicas sobre carreira, sobre a profissão de modo bem resumido aqui em 20, 30 minutinhos para que vocês consigam sair daqui melhores e conhecer também um pouquinho do nosso ambiente virtual aqui, fechou? Pois bem, então aqui eu trouxe para vocês uma sequência básica, né, sobre a carreira, como eu falei para vocês, começando aqui pelo aspecto de contar um pouco dessa profissão, contar um pouco de para quem é e para quem não é também, e lembrando que nós que somos da aviação temos isso completamente como um estilo de vida, né? A gente está falando de uma carreira onde a gente tem rotinas, escalas totalmente diferentes da maior parte das profissões que existem por aí, né? Nós temos aí um cenário totalmente diferente, um estilo de vida. Você realmente tem que viver para a aviação, porque um dia você vai estar dentro de um voo que começa às 3 da manhã e vai até às 10, no outro dia você pode pegar uma escala que começa meio-dia e vai até às 18, no outro dia você pode coincidir com uma agenda normal, das 9 às 15, às 16, e especialmente para vocês que estão pensando na carreira de comissário, cada dia vai estar num lugar diferente. Na verdade, cada dia vai passar por vários locais diferentes e é claro que isso é muito bom para quem nasceu para esse estilo de vida. A gente nem tem como explicar com palavras o quão gratificante é quando você se encontra nesse cenário. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que ser comissário é muito mais do que somente uma profissão, somente um serviço, porque obviamente o que acontece não devia, mas acontece em muitas partes, é que a pessoa só olha para os benefícios. Pô, eu vou ter vários benefícios, eu vou ter um salário legal, eu vou ter uma vida diferenciada e acaba indo, mas às vezes ela nem é do meio ou nem queria ser aquilo ali, ela vai realmente só pelo impulso. E aqui eu quero contar para vocês que muitas vezes isso aí, esses concorrentes naturais, vamos dizer assim, vão ficando pelo caminho porque justamente toda a trilha da aviação, seja para pilotos, seja para comissários, é estilo de vida. Então você precisa passar por todo, né, depois de passar por todo o treinamento, toda a parte técnica que é exigida, ainda tem também a parte de lifestyle, ver se você realmente se encaixa naquilo ali, ver se é viável para você, ver se é um estilo de vida que você realmente curte, que você está disposto. Afinal de contas, tem toda a questão de ficar longe de casa, tem toda a questão de família, toda essa situação também que envolve e tá nos entornos ali de todos nós que estamos na aviação. Mas eu garanto para vocês, por outro lado, que é o melhor estilo de vida do mundo, tá? Então você já deve saber, talvez se você já conversou com alguém da aviação, a gente começa a criar várias histórias e contar várias histórias e tem muita coisa para contar, ou seja, a gente começa realmente a escrever a história. Então, a carreira do comissário ela está muito ligada com as dos pilotos, por exemplo, se você não me conhece, eu sou piloto também. E aí a gente vai falando por aqui de alguns requisitos já voltados para o cenário, tá? Aqui eu trouxe aqui de uma média, tá? Eu coloquei como requisitos médios, vou marcar aqui para vocês, ó. Porque na verdade é um padrão, mas não existe uma regra exatamente. Pode ser que uma empresa ou outra ela te cobre um requisito a mais ou um requisito a menos. Eu tenho algumas diferenças pontuais, mas de forma média, esses são os requisitos atuais que você precisa para se tornar comissário. Eu puxei ali de uma média das 3 principais companhias que nós temos no Brasil. Então aqui nós temos a idade, obviamente, ser maior de 18 anos, tem ensino médio completo e aí
tem um aqui que é onde nós vamos focar hoje, que é no curso técnico de comissário. Vou falar um pouquinho desse cara para vocês, porque é justamente aqui que nós temos uma dúvida muito grande que tem acontecido. Afinal de contas, é algo que primeiro era obrigatório, depois deixou de ser obrigatório, depois parou de ser feito, porque a ANAC passou por alguns problemas, e aí, por fim, agora as empresas bateram o pé e aí, com toda uma briga no mercado, as provas voltaram, os cursos se reativaram ali e as coisas estão acontecendo em cima dessa solicitação. Isso aqui eu tirei, por exemplo, como eu falei para vocês, de uma média das companhias, então está sendo pedido, né? Passaporte brasileiro válido, porque como a gente tem a profissão de comissário como uma carreira que se desencadeia muito rápido, você começa, você treina, é aprovado e você já pode estar trabalhando diretamente, já pode ir direto para o mercado ali. Então, como a gente tem esse caminho muito rápido, você já precisa, no ato de começar, ainda mais com o que a gente tem passado recentemente, né? O Brasil está com dificuldade até para gerar os passaportes aí. Então, no ato de começar ali, de começar a pensar em já fazer parte dessa carreira, você já vai, obviamente, ter que pensar no seu passaporte. Então, no momento da admissão, você vai precisar ter, portanto, se você está almejando essa carreira, já vai tirando. Já é até bom para você que você consiga já usar isso como incentivo ali, né, nesse início. Já vai pensando nisso aí, já vai entrando na fila. O certificado médico aeronáutico, que é o exame médico que todos nós da aviação fazemos para ver se o nosso corpo tem condições físicas, se a nossa mente tem capacidade de fazer o que é exigido para as funções que a gente vai realizar a bordo de uma aeronave. E aí nós temos alguns diferenciais. Aqui, na verdade, nós temos um diferencial bem grande, que é proficiência em inglês ou espanhol, validado no processo seletivo através da metodologia ICAO 4, que é basicamente um nível de inglês técnico para aviação. Não é tipo, eu falo inglês e é isso, e você não vai ser testado. Não, vai ser testado através do método ICAO 4, que é um método técnico para inglês dentro da aviação. Então isso aqui é um diferencial muito grande dentro e a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, dentro das seleções. E por último, olha só, experiência de trabalho em área de serviço, isso aqui estava sendo pedido, tá? Lembrando que são requisitos médios. Então, requisito, precisa, importante, eu cortei o que não é tão importante aqui. Experiência de trabalho em área de serviço e cargo de atendimento ao cliente e ou vendas. Por quê? Porque você vai estar lá diretamente com o cliente da sua companhia, com o seu cliente falando, tratando diretamente. Você vai ser responsável pela segurança de voo, então você vai tratar diretamente com essas pessoas, tá? Então, esses são os requisitos médios e você observa aqui que dentro desses requisitos médios você não tem ali nada muito técnico, exceto o curso propriamente técnico de comissário, que era um curso que tinha sido a ANAC, a princípio, quis extinguir, mas as companhias viram e bateram o pé de que esse curso é extremamente importante para que os candidatos já cheguem minimamente separados da grande massa da população, senão eu teria qualquer um, basicamente com experiência de serviço, podendo mandar currículo para lá. E isso ia tornar o processo mais travado, menos preciso, além de gerar mais custo ali também para quem está recebendo e você pegar um pessoal não tão filtrado também. Então é muito importante você já ter esse curso técnico. E como que essa parte técnica funciona? Basicamente, no fim das contas, você precisa da certificação que vem, tá aqui, vem direto lá da nossa querida ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E esse curso se dá, na verdade, você precisa fazer essa prova, que é uma prova de certificação, onde você vai ter a certificação de que você tem essa aprovação teórica baseada em 4 blocos que nós chamamos, que são o bloco de conhecimentos gerais de aeronave, onde nós vamos ver, você vai aprender ali sobre o que é uma aeronave, os nomes das partes da aeronave, alguns princípios de voo, princípios de meteorologia, navegação, para você entender e conseguir, por exemplo, passar para o seu passageiro num dia que um voo não saiu porque eu tenho um nevoeiro. Então você tem que ter minimamente a ideia do que é um nevoeiro, o que está acontecendo ali, para você conseguir transmitir isso com segurança para o seu passageiro. Então é nessa parte de conhecimentos gerais da aeronave.
Nós temos também as emergências, segurança e sobrevivência, obviamente, para a gente ter toda essa seção de segurança relacionada ao voo. Também medicina aeroespacial e primeiros socorros. Então, são os blocos que vão ter dentro da prova. E, por último, regulamentos da aviação civil e da profissão do aeronauta. Então, vão ser algumas regras voltadas para a sua operação e também as leis, as legislações referentes à profissão do aeronauta, da profissão do comissário também como um todo, onde você vai saber até onde você pode trabalhar, o que pode e o que não pode da parte da empresa, quais negócios você pode, quais acordos você pode fazer com a sua empresa, enfim. Então a gente tem 4 blocos que são separados, né, seriam como se fossem 4 disciplinas, mas na verdade são blocos porque tem diferentes matérias, diferentes disciplinas. E no final das contas, depois que você passa por um curso bem feito, você vai estar apto ali a fazer a prova da ANAC, onde eu vou ter 20 questões de cada um desses blocos e você vai precisar de uma nota de 70% para cada um desses blocos. Então são provas de 20 questões, você precisa acertar 14. Feito isso, você vai concluir a sua parte técnica, vai conquistar a sua primeira certificação, que nós chamamos de Certificação de Capacidade Teórica, o CCT. Então você vai ter então a sua o seu curso técnico com uma aprovação. Também conta bastante, e eu vou falar em seguida, você fazer cursos adicionais, mas é basicamente isso que está sendo cobrado dentro dos requisitos médios, fechou? Então agora vamos aqui para a nossa próxima parte, onde eu vou falar para vocês o principal dessa aula, que são algumas dicas para que você consiga ter bastante sucesso na sua carreira desde o primeiro momento até você já estar lá dentro da empresa trabalhando. E bom, agora vamos dar umas dicas sobre o que você pode fazer para se dar super bem nessa carreira. Aliás, eu acho que você pode aproveitar muito dessas dicas para várias outras áreas que você quiser aplicar. E uma das coisas mais importantes nos seus primeiros passos é investir em um bom curso técnico. Tá? Vai atrás de uma escola que tenha grandes taxas de aprovação, uma escola que consiga te dar um suporte, que consiga te mostrar todos os caminhos para onde, né, desde o seu início mesmo, para onde você tem que ir. Enfim, eu sei que no começo a gente tem muitas informações esparsas aí que podem deixar a gente confuso, mas é justamente por isso que você precisa encontrar alguém para te dar um norte, te ajudar a se guiar nesse caminho. E é isso que é uma das coisas que a gente tem como política aqui na EAD Aviação, que é ir junto com você até você conseguir dar os seus primeiros passos sozinhos, até que você consiga atingir os seus objetivos. Bom, depois de ter feito um curso bem feito, com bons professores, você também tem que continuar estudando, mesmo além dos mínimos exigidos, tá? Então, continue aplicando ali para meteorologia, primeiros socorros, inglês, conhecimentos de aviação, segue páginas ali que vão te fazer melhorar. Todo esse tipo de coisa é muito importante. E por falar em estudar também, a gente não pode aqui deixar de falar aqui, de você treinar um inglês como, né, um diferencial real que você tem que estar com ele todo santo dia, né? Não tem que fazer, não só o inglês, mas qualquer outro idioma. E aí na América do Sul especialmente o espanhol também é muito forte, muito importante, mas o inglês é essencial, toda a aviação se comunica em inglês, todos os procedimentos técnicos são em inglês, então já começa hoje. Se você não estiver fazendo nada por aí, já pega ali e já começa a entender alguma coisinha. Se lembre, nunca é tarde para começar nada. E também é muito importante você fazer o seu CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, o quanto antes ali. Ele vai antecipar alguns requisitos, que você já pode deixar pronto, e evitar qualquer surpresa negativa, desagradável que pode aparecer na hora que você for entrar numa seleção ali. Então, sempre esteja um passo à frente. Tudo isso também é falado para vocês dentro dos nossos cursos ali, então quando você estiver estudando as suas disciplinas, você vai ver que a gente está tratando dessas dicas, são dicas muito básicas, muito importantes ali, para que você consiga dar esses primeiros passos de forma mais confortável, porque a gente está do lado de cá e a gente entende que muitas vezes é complicado começar numa área que geralmente são coisas que a gente não tem de background. Eu quando comecei era assim, também não tinha nenhum background de aviação, e daí a gente vai começando e vai entendendo ao longo do caminho, mas se tiver quem ajude a gente com isso, excelente. Então, essas são algumas das dicas que eu vou pontuar para vocês aqui nesse primeiro momento.
As empresas estão cobrando muito disso aí, então não deixa passar essa oportunidade, tá? Vai atrás de começar a melhorar seus requisitos técnicos e seus requisitos pessoais, que são extremamente importantes. Por falar em requisitos pessoais, vou falar aqui também de mais um item aqui, vamos colocar ele aqui para você, que é a sua apresentação pessoal. Você, dentro a sua parte visual, conta muito para a formação, conta muito para que você consiga ter um bom resultado profissional dentro da aviação. Afinal de contas, você é a imagem de frente daquela empresa. Então, existe um padrão e tudo isso é muito importante. Então, aprenda o chamado marketing pessoal. Eu já dei bastante dicas sobre isso aí em outras ocasiões. Dentro da plataforma, a gente também dispõe de muito disso aí. A gente tem muita aula voltada para isso aí. Então, não deixa passar essa parte de marketing pessoal, que é como você se vende desde esse momento que você está procurando um objetivo até quando você já estiver lá dentro, que você vai passar isso para frente, passar isso como nome da empresa para o seu cliente, para que o seu cliente continue satisfeito, voltando. Afinal de contas, a gente sabe que tudo é muito padrão, a gente está lidando com diferentes pessoas, você está com uma pessoa que está indo viajar feliz, com uma pessoa que está indo viajar triste, às vezes perdeu alguém ou está chateado. Você está indo com pessoas de diferentes culturas, com diferentes histórias, com diferentes políticas, e você tem que saber lidar com tudo isso. Então existe uma forma padronizada para que você consiga se dar bem. Então tudo isso é estudado e é importante você já começar a pensar a respeito. Bom, e aqui, por fim, vamos falar um pouquinho de algumas dúvidas recentes que têm chegado para a gente, aproveitando já para dar mais algumas dicas aí para vocês, tá? Começando por uma pergunta que é muito clássica e que, para gente que está na parte de instrução, a gente ouve o tempo todo, que é: como que está o mercado e o que as empresas estão procurando? Essa pergunta ela é até bem fácil de responder, porque as empresas elas estão contratando muito e procurando três coisas em um candidato. Elas estão procurando por quem é compromissado, qualificado e comprometido. O que isso quer dizer? Vamos tentar traduzir isso aí. Basicamente é o seguinte: a gente está falando de uma carreira que, como vocês viram ali no slide anterior, não tem tanta exigência técnica, de obrigatoriedade, eu estou dizendo. Mas isso é só aparentemente assim. Então vão ter milhares de concorrentes para você encontrar no caminho. E para a gente que está dentro, do lado de cada aviação, que já trabalha dentro da aviação, é muito fácil entender quais pontos que pouca gente repara, pouca gente se preocupa em focar, mas que fazem toda a diferença. Tem algumas coisas que você pode saber e já vão ser uma grande virada de jogo. Tem alguns detalhes, desde como montar um currículo limpo em 2 idiomas, que já vão te destacar de 70% dos concorrentes. Porque pensa, tem gente que vai para o que teoricamente seria a grande chance da vida e entrega um currículo lá todo errado, com erro ortográfico, com falta de sincronia entre o próprio currículo, um parágrafo de um jeito, outro parágrafo do outro, sem padrão nenhum. Então, galera, primeira dica para vocês até aqui falando: padrão é uma regra, é um ponto obrigatório da aviação. Se você já voou por mais de alguma vez, aí você já deve ter visto que em todos os voos os padrões se repetem, independente de qual companhia você está, de quem está fazendo o negócio acontecer, até a forma de falar com o passageiro tem que ser a mesma, baseado naquilo que eu falei ali atrás até. Então você precisa demonstrar que isso já faz parte de você desde o início. Quer ver outra coisa que eu vejo com os candidatos, que os candidatos fazem muito aí? Eles desprezam pontos que são diferenciais. Tipo, isso aqui eu não vou fazer porque não é obrigatório. Eu não vou me preocupar com aquilo ali porque não é obrigatório. Galera, é o seu sonho, tá? Ou pelo menos era para ser, né? Se você não se preocupar com isso, sabe o que vai rolar? Tá bom, vai ter outro concorrente lá que se preocupa. E isso vai ser avaliado pela empresa. A empresa dá muito valor para esses pequenos detalhes. Então, você não precisa necessariamente ser o cara mais preparado com tudo ali do mundo, mas você precisa estar no caminho para essa melhor versão sua, entendeu? Então, tomem esses cuidados, porque as companhias, as empresas, elas estão observando tudo que está acontecendo,
no mercado de formação, tudo que você está colocando no seu currículo, desde o seu comportamento mais básico até a forma como você se apresenta, tudo isso faz diferença. Então, algumas das dúvidas são, por exemplo, quais são os pontos principais que eu devo tomar cuidado? Será que eu preciso fazer um treinamento na selva? Obrigatoriamente não tem nenhum lugar que fala isso, mas é muito importante se você fizer. Então, faça essa preparação inicial, não deixa o tempo ir passando para você não ficar para trás em relação a outras pessoas que já estão nessa preparação há muito mais tempo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse momento de introdução aqui com a gente, que a gente veio para trocar uma ideia mesmo, tirar algumas dúvidas, contar um pouquinho da carreira, que é uma carreira incrível aí, o mercado está muito bom, vocês devem estar acompanhando que muitas companhias já até estão fazendo marketing em cima disso. Tem companhia aí falando assim, nós vamos contratar muita gente nesse fim de ano, tantas pessoas por dia, tantas pessoas por mês. Então, o mercado realmente está muito aquecido, mas lembrem de tudo que eu falei aqui ao longo dessa aula. O mercado ele sempre vai exigir um pouquinho mais. Nunca vai puxar para menos, ficou mais fácil, diminui o requisito. Não, sempre vai puxar para mais, porque sempre a gente tem mais acesso à informação, mais condição de se qualificar um pouquinho melhor, entender novas tecnologias que estão acontecendo. Então, antecipe isso aí, esteja a par do que está acontecendo no mercado. Eu posso até dar mais dicas para vocês se vocês quiserem, como por exemplo, você conhecer o ambiente que você está se propondo ali a entrar. Então tem várias técnicas que a gente pode explorar e eu quero saber de você, inclusive, se você curtir esse tipo de formato de aula, um formato mais onde a gente vai... Eu vou como se eu estivesse trocando uma ideia com vocês aqui mesmo, tá? E vocês, espero que sejam meus alunos e me vejam lá dentro do curso. Eu sou o instrutor, sou o Dantas, dou aula para comissários e para pilotos desde 2009 e dentro do curso de comissário da EAD Aviação dou aula lá dos módulos justamente de conhecimentos gerais da aeronave. Então vou apresentar para vocês os aviões, algumas regras, um pouquinho de meteorologia da atmosfera, de navegação e a gente vai se ver bastante. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tirado algumas das suas dúvidas, falei dos requisitos, falei de algumas dicas importantes e o mercado está muito bom para quem quer começar agora. Então não deixe essa chance passar e eu te espero aí a qualquer hora dessa em alguma outra aula, qualquer coisa a gente está à disposição. Também se ficou alguma dúvida relacionada a isso aqui, todo o nosso time está sempre à disposição para te atender. De alguma forma você chega aí a mim. Valeu? Aquele abraço, bom descanso daí, vai para cima, não deixa passar essa chance. Daqui o Comandante Dantas na escuta.